Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Edificações. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus, Mateus 5,14. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem, a fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida. É indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai e vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta, e se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz em sublime rastilho por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que estão acostumados, que se acostumaram a assistir nossos estudos pelas vias da internet, nesse esforço que o Grupo Espírita Francisco de Assis, localizado no bairro da Ribeira, na Ilha do Governador, na rua Morro do Ouro 78, para levar as pessoas que não podem se locomover até as casas espíritas ou que não têm tempo de ir às casas espíritas, poderem assistir os estudos doutrinários no conforto do lar, na segurança do lar e no momento que lhes for mais propício, uma vez que esses estudos ficam gravados e podem ser, inclusive, revistos, reestudados, para que se possa tirar dúvida. Então, é um instrumento interessante que o Grupo Espírita Francisco de Assis se esforça em levar até vocês. Mas aqueles que podem se locomover, que moram ali na Ilha do Governador ou nas regiões próximas, nós estamos lá de braços e portas abertas, na rua Morro do Ouro 78, aguardando vocês a participarem das nossas reuniões presenciais. Mas nós vamos dar prosseguimento hoje ao estudo do Livro dos Espíritos, na sua parte 2ª, capítulo 9, cujo título é Da Intervenção dos Espíritos. Nesse capítulo, Kardec estuda de uma maneira geral a intervenção dos espíritos no mundo material, essa interação constante do mundo espiritual com o mundo material, as relações entre os espíritos desencarnados e nós, espíritos encarnados ainda no mundo físico. Então, de uma maneira geral, isso que vai ser estudado. E hoje, especificamente, particularmente, nós vamos ver um subtema bastante delicado e que vai exigir da gente muita atenção, muito cuidado no seu estudo, porque nós vamos ver
o subtítulo Possessos, que trata da questão da possessão. Tá? E nós vamos perceber que nas perguntas e nas respostas dos espíritos, e nas argumentações de Kardec ao questionar os espíritos, a gente vai perceber que Kardec tenta substituir, de alguma maneira, o termo possessão por subjugação. Mas a gente vai perceber também que os espíritos, eles insistem no termo possessão, eles continuam falando sobre o termo, utilizando o termo possessão. Tá? Então, é interessante isso, porque Kardec tenta sair um pouco disso, e a gente vai entender porque ele tenta sair disso pelo comentário que ele faz à pergunta 474, porque nós vamos ver hoje as perguntas 473, 474, 475 e 476. Tá? Mas no comentário à pergunta 474, a gente vai entender porque Kardec foge um pouco desse termo possessão, mas os espíritos continuam usando esse termo. Inclusive, tem estudos mais aprofundados e tal, em que as pessoas, inclusive, é um assunto comentado nos meios espíritas, entre os estudiosos da doutrina espírita, especialmente aqueles que se aprofundam mais em detalhes, em algumas questões, sobre essa questão da possessão, porque no momento em que Kardec tenta substituir esse termo possessão por subjugação, mais adiante, lá na frente, com a publicação do livro A Gênese, e também em artigos e estudos em alguns exemplares da Revista Espírita, Kardec dá uma recuada nessa questão e ele admite o termo possessão, ele admite a possibilidade da possessão. Tá? Mas nós não vamos entrar nessa questão agora, porque demandaria um tempo que a gente não tem, e não é o tema do nosso estudo hoje. Eu só estou trazendo isso para vocês até como um incentivo a vocês pesquisarem, olharem, verem textos, verem estudos de estudiosos da doutrina, de pessoas que se dedicam a esse tipo de trabalho e que pesquisaram a respeito disso e que tiraram algumas conclusões a respeito dessa aparente controvérsia entre esses dois termos, tá bom? Mas nós vamos ver hoje as perguntas e as respostas, como elas estão aqui dentro das nossas possibilidades. E as minhas possibilidades não são muitas, são bem pequenas, como vocês já conhecem e vão poder observar hoje. Eu vou começar pelo comentário de Kardec, a pergunta 474, porque esse comentário de Kardec pode servir como uma trilha, como um caminho para ficar na nossa mente, para a gente já começar a entender essas questões da possessão e da subjugação que eu falei aqui que aparecem aqui nas perguntas e nas respostas. É que Kardec lembra que esse vocábulo possesso, né, ou vocábulo possessão, na acepção vulgar desse vocábulo, ele supõe a existência de demônios, a existência do diabo, a existência do demônio, ou seja, a existência de espíritos criados por Deus que se desviaram do caminho do bem e, por isso, estão eternamente dedicados à prática do mal. E que esses espíritos, esses demônios, eles teriam a possibilidade de substituir o espírito de um ser encarnado, um espírito encarnado, para, utilizando-se do corpo desse ser encarnado, a revelia do espírito que está encarnado naquela organização física, poder utilizar, ou seja, possuir o corpo daquela criatura. Então, sob esse ponto de vista, sob essa ideia vulgar da possessão, e que é uma ideia que vem das religiões tradicionais, ela não existe. Primeiro porque, comenta o codificador, os demônios não existem seres dedicados eternamente ao mal, né? Levando em consideração a sabedoria, a justiça divina, né? A bondade divina, a sabedoria divina, especialmente neste caso, Deus não criaria seres sabendo que eles iriam se dedicar eternamente ao mal e seriam, inclusive, seus opositores, né? Então, isso é uma ideia estapafúrdia, que fere a razão, fere a lógica, fere o bom senso e fere os sentimentos. Então, o demônio não existe.
E também não é possível que um espírito desencarnado substitua completamente um espírito encarnado para usar o corpo deste para fazer o que bem entender. Então, sob esse ponto de vista, a possessão não é possível. Tá? É por isso que Kardec tem aquela questão ali em relação à subjugação. Então, fiquemos com isso na cabeça. Possessão, sob esse ponto de vista, desta forma, não é possível. Primeiro, porque a possessão seria uma ação demoníaca, e o demônio não existe. Segundo, que não há como substituir o espírito que está encarnado para que um espírito desencarnado viesse a utilizar a sua organização física. Tá? Então, vamos lá para a pergunta 473. Vamos ao que nos interessa nesse instante. Pergunta 473, Kardec perguntou o seguinte: pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? Tá? Vamos ver a resposta dos espíritos. O espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Isso aqui já é fundamental. Então, o espírito desencarnado não vai ocupar a organização física da criatura como o espírito desta criatura ocupa esse corpo físico. Não há essa possibilidade, não há possibilidade da convivência nesse nível, tá? De ocupar a organização física de um espírito encarnado. Então, ele não entra como entra numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Então, olha só, na realidade, o espírito desencarnado ele se identifica com os defeitos ou com as qualidades do ser encarnado, tá? Que esses defeitos, essas qualidades, que sejam os mesmos dele, espírito, a fim de obrar conjuntamente com o encarnado. E aí tem uma coisa interessante, porque os espíritos falam em defeitos e qualidades. Então, um espírito desencarnado, ele pode se afinizar, ele pode se identificar, no dizer dos espíritos, se identificar com os nossos defeitos, e aí seria uma ação pelo lado negativo, seria uma ação obsessiva, porque seria um espírito que está procurando os nossos defeitos, que são defeitos comuns a ele, para que desta forma esse espírito possa nos influenciar, possa fazer com que a gente haja da maneira que ele pretende, mas também os espíritos dizem que eles podem se identificar com as nossas qualidades. Ou seja, nós também podemos ser instrumentos de espíritos bondosos que se identificam com aquelas qualidades que a gente tem, a despeito dos nossos defeitos, mas que se identificam com as nossas qualidades e que se juntam a nós para obrar junto conosco em coisas úteis, em coisas boas. Então, aqui já aparece, de uma certa forma, essa questão da possessão, não com aquela ideia vulgar de uma coisa negativa, de uma coisa prejudicial. Isso aqui é uma filigrana que os espíritos, de certa forma, colocam. Eles se identificam com os nossos defeitos e se identificam com as nossas qualidades. Quando se identificam com os nossos defeitos, o objetivo deles não é bom. O objetivo deles não é elevado. Eles se identificam com os nossos defeitos porque eles têm os mesmos defeitos e querem se aproveitar dessa identificação para se completarem com esses defeitos e agirem com a garantia desses defeitos. Mas também há a possibilidade de espíritos bondosos se identificarem com as nossas qualidades e agirem beneficamente com as nossas qualidades. Não sei se vocês concordam comigo, tá? Pode ser que vocês não concordem, por isso devem estudar, devem ler também, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Claro, o corpo é dele, o corpo é do encarnado. Só ele pode agir no próprio corpo, né? Porque, como os espíritos nos dizem, né? O espírito está ligado perispiritualmente, célula a célula perispiritual, à célula física da sua organização, do seu corpo. Então, essa ligação é íntima, essa ligação é definitiva, essa ligação só pode ser rompida
pelo fenômeno da morte. Sem isso, não há como romper, não há como substituir, né, o espírito encarnado, porque essa ligação ela é definitiva, ela é radical, ela vai na raiz dessa união perispiritual com a organização física. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo, até o termo fixado para a sua existência material. Então, não é possível a possessão dessa ideia vulgar de substituir o espírito do encarnado para usar o corpo dele a seu bel prazer, fazer o que bem entende. Isso não é possível. Por isso, Kardec faz aquele comentário. Então, não é possível por dois aspectos a possessão, porque os demônios não existem, porque essa substituição é impossível, por essa ligação radical do perispírito do encarnado com a sua organização física, não permitindo nenhuma alteração nesse sentido. Pergunta 474. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Ou seja, aqui Kardec já começa, bom, então a possessão não é possível sob esse aspecto, mas então seria uma subjugação? Kardec já começa a entrar com os outros termos aqui, aquilo que eu falei no início. Aí vem a resposta dos espíritos. Sem dúvida, ou seja, o espírito, o espírito desencarnado, ele pode subjugar o obsidiado a ponto de a sua vontade vir a achar, de certa maneira, paralisada. Ele pode agir de tal forma que, de certa forma, a vontade do encarnado fique paralisada sob a atuação desse espírito. Então, isso não é uma obsessão comum, isso é uma coisa já mais profunda. Então, os espíritos rebeldes, sem dúvida isso pode acontecer, do espírito, de certa forma, paralisar a vontade do encarnado para fazer com que ele haja da maneira como ele, espírito, pretende. Então, sem dúvida, e são esses os verdadeiros possessos. Aí os espíritos, esses são os verdadeiros possessos, são aqueles que estão, de certa forma, com a sua vontade paralisada e agem de acordo com a vontade do espírito que o está influenciando, que o está obsidiando, nessa obsessão mais profunda. Não é uma obsessão simples aqui, nem é uma fascinação. Já é um terceiro estágio. Não é obsessão simples, não é uma fascinação. Já é uma subjugação ou uma possessão. Por quê? Porque a vontade do encarnado está, de certa forma, paralisada, ou seja, ele não está tendo forças para resistir àquilo, ele não está conseguindo, no uso da sua vontade, resistir àquilo. Então, sem dúvida, são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso, saibas, que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofra o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Ou seja, isso acontece, não é de uma hora para outra, da noite para o dia. Isso não acontece sem uma razão, né? Isso acontece ou porque a vontade, o espírito encarnado fragilizou a sua vontade, tem a sua vontade de resistir frágil, né? Não faz uso da sua vontade para resistir àquela atuação, àquela influência, ou até porque deseja. E aí já há um conluio, aí já há a gente já pode dizer que aí já há um prazer do espírito encarnado de ser alvo dessa influência, de ser alvo dessa ação do espírito desencarnado, que, de certa forma, lhe traz um prazer, lhe traz um gozo. Sabe lá qual, mas se ele permite, né? Se ele deseja, é porque ele se completa de alguma forma com isso, que o encarnado, de alguma forma, desejou isso porque isso, de alguma forma, o satisfaz, em algum ponto, em alguma questão. Então, ou é resultado de uma vontade que se fragilizou, né? Uma vontade frágil, e essa vontade pode se fragilizar por várias situações, por várias questões.
uma falta de fé, decepções, às vezes mágoas, né? Às vezes um processo depressivo, né? Que a pessoa acaba tendo um problema depressivo. Enfim, uma série de... E até também, muitas vezes, isso pode acontecer com criaturas com a consciência sobrecarregada, pela consciência de maus feitos produzidos, de maus comportamentos, e a sua vontade se fragiliza por causa disso, por essa consciência sobrecarregada, e favorece a ação desses espíritos. Aí os espíritos dizem assim, muitos epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médico que de exorcismos têm sido tomados por possessos. Então, os espíritos, inclusive, fazem um alerta, chamam a nossa atenção, que muitas pessoas epiléticas, com problemas de saúde, problemas físicos, orgânicos, ou por problemas psíquicos, foram tomados por ignorância, né? E, às vezes, pela questão dos dogmas religiosos, ou dos mitos religiosos, foram tomados por possessos. E, em vez de serem levados a um médico, em vez de serem levados para um tratamento médico adequado, psicológico, psíquico, ou psicoterapêutico, ou um tratamento até medicamentoso, são submetidos a esses rituais de exorcismo, de expulsão de demônios, expulsar o que não existe, porque o demônio não existe, de expulsão de demônios, ou esses processos de exorcismos, que, na realidade, não resolvem o problema e só aprofundam a questão que é orgânica, que é psíquica, e que poderia ser resolvido pela medicina, poderia ser resolvido pela ciência. Isso é um alerta muito importante, porque a gente, às vezes, não tem contato, mas isso acontecia muito, mas ainda continua acontecendo hoje em dia. Hoje em dia ainda continua acontecendo. Tem gente que prefere levar o seu familiar, que está com problemas psíquicos, ou está com problemas físicos, prefere levar na igreja, prefere levar num exorcismo qualquer desse, um ritual desses de exorcismo, que não garante absolutamente nada, do que levar para o médico para fazer o tratamento necessário. E até mesmo, vou lhes dizer, mesmo que haja uma ação espiritual naquela situação, e muitas vezes há essa conjugação de um problema psíquico, de um problema biofísico, né? De um problema orgânico, com uma ação espiritual. Isso às vezes pode acontecer, essa conjugação de fatores. Ainda assim, a ação medicamentosa, ainda assim, a ação do médico, a ação da ciência é fundamental, é indispensável. E, aliás, às vezes, na maioria das vezes, deve vir até antes de qualquer outro tipo de ação, sob o ponto de vista espiritual. Tá? Na realidade, a ação espiritual, como nas casas espíritas, colocar um nome na reunião de desobsessão, ou levar a criatura para tomar passe, é um segundo passo, é coadjuvante, não é principal. O principal é a ação medicamentosa, o principal é a ação terapêutica, psicológica, psíquica, o principal é a ação da ciência, né? Aí a religião, a atenção que se dá nos centros espíritas, do passe, da reunião desobsessiva, é um coadjuvante, é um auxiliar. Tá? Então, é preciso ter muita atenção, e os espíritos mostram isso aqui de forma bastante clara e objetiva. Isso é coisa importante a gente ter em mente. Pergunta 475. Pode alguém, por si mesmo, afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? A gente já pode dizer que sim, pelo exercício da vontade. Mas aí a vontade tem que estar forte. Você tem que estar com a vontade, você tem que estar determinado, né? Tem que saber exatamente o que está acontecendo, ter noção disto, do que está acontecendo, e fazer uso da sua vontade. Vamos ver o que os espíritos nos dizem. Sempre é possível, até porque os espíritos já nos tinham ensinado, não existe um arrastamento irresistível. Não existe arrastamento irresistível. Sempre é possível resistir. O problema é que, muitas vezes, não se resiste no momento adequado. A pessoa vai deixando, não leva em consideração, diz, isso é bobagem, vai passar, vai deixando. E aí, quando se dá conta da situação,
a vontade já está frágil demais, já está muito fragilizado. E aí é difícil resistir, né? Então, não pode descurar dessa questão. É preciso estar atento. Porque sempre é possível resistir, porque não há arrastamento irresistível, mas é preciso resistir no momento adequado, enquanto é possível resistir. Sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Então, é sempre possível e tem que ter uma vontade firme, uma decisão firme de não aceitar aquela ingerência, de não aceitar aquelas ideias, de não aceitar aquelas proposições, né? De não aceitar aquilo que lhe vem na mente e que ela, no exercício da razão, da lógica, do bom senso, percebe que não é uma boa ideia, percebe que não é uma coisa boa. Então, isso precisa ser resistido logo, né? Isso precisa ser brecado, precisa ser freado logo, né? Pelo uso da razão, pelo uso da lógica, pelo uso da vontade, né? E existem outros mecanismos também, o estudo salutar, o estudo saudável, né? E aí, quando a gente está falando de estudo, vai estudar a doutrina espírita, vai estudar o livro dos espíritos, mas e quem não é espírita? Vai estudar o quê? Não, então a prece na sua religião, o livro da sua religião, ou então se cercar de boas leituras, de bons livros, de livros que elevem o intelecto, né? Que elevem a alma, coisas boas, saudáveis, uma boa música, né? Uma boa poesia, um bom texto, um bom romance, uma boa crônica, enfim, textos e coisas que possam elevar a nossa vibração, que possam colocar o nosso pensamento num outro patamar de qualidade, de reflexão e de raciocínio, né? Tudo isso é um coadjuvante da vontade para resistir a essas influências. E a última pergunta, 476. E aí vem umas coisas delicadas que a gente tem que prestar atenção quando a gente não faz o uso da vontade no momento apropriado, no momento preciso. Olha o que pode gerar tudo isso. Pergunta 476. Mas não pode acontecer que a fascinação... Vejam bem, Kardec não usa possessão. Kardec aqui já tirou a palavra possessão, botou fascinação. Vamos ver como é que os espíritos respondem. Mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E, nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Então, ou seja, passou daquele estágio em que a vontade do obsidiado, do subjugado, do possesso poderia atuar, né? Já passou disso. Pode uma terceira pessoa fazer por ele o que ele não fez? E essa outra pessoa, qual é a condição dessa outra pessoa? O que ela precisa ter para fazer isso? Em última instância, é isso. Vamos ver o que os espíritos respondem. Sendo ela um homem de bem, aqui um homem e uma mulher, um homem aqui na época era sinônimo de humanidade, mas um homem e uma mulher, sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, ou seja, essa terceira pessoa poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos. Porque quanto mais digna for a pessoa, ou seja, quanto mais elevada espiritualmente e digna no seu modo de agir, no seu comportamento, nos seus valores, quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons para os atrair. Então, a pessoa que vai fazer alguma coisa por aquela que já perdeu a vontade ou que está com a vontade muito frágil para fazer, ela precisa ser uma pessoa digna, ela precisa ter um padrão ético elevado, ela precisa ter um padrão de sentimentos elevados, porque, na realidade, o que vai convencer ou o que vai afastar os espíritos inferiores não são fórmulas mágicas, não são palavras, não são ditos. O que vai afastar é a elevação moral, é o padrão moral. O que vai afastar é a criatura que vai se propor a fazer isso, ela tem que ter o poder do bem agir, do bem fazer, do bem pensar, né? Porque isso está acima e muito além de fórmulas ou de palavras. Então, não é a palavra que vai resolver,
É o padrão moral, o padrão ético de quem vai agir, de quem vai se relacionar com aquele espírito que está causando aquele problema, né? E também esse padrão ético elevado, esse padrão de comportamento elevado, além de afastar os maus, atrai os bons, o que é um recurso extraordinário. Extraordinário. Porque você não pode, é mais ou menos assim, eu vou fazer uma analogia aqui ruim, você não pode varrer a casa, limpar a casa toda, mas aí deixa as portas abertas e está ventando, vai entrar outro lixo. Aquele você tirou, mas vai entrar um outro lixo. Então, atrair os bons espíritos é uma forma de você fechar as portas. Porque mesmo que o vento lá fora esteja uivando, a poeira, o lixo não vai entrar, né? Então, além de afastar os maus, é preciso atrair os bons. E isso só um padrão elevado é capaz de fazer. Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Ainda assim, com tudo isso, o que está lá fragilizado, com a vontade frágil, o subjugado, né, ele precisa dar o seu concurso. De alguma forma, ele precisa atuar também, ele precisa fazer um esforço, tem um esforço que é dele. Por quê? Porque aquela vontade não foi completamente substituída, ela pode estar enfraquecida. Mas o espírito não substituiu o encarnado, e não tem como substituir o encarnado no uso da organização física da sua vontade. Então, ele precisa fazer a parcela dele, mesmo que essa parcela seja pequena nesse momento, mas há uma parcela que precisa ser feita. Há pessoas a quem agrada, aí olha uma coisa interessante, né? Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Tem gente, e aí não é só em termos de ação espiritual, não, né? Tem gente que gosta de ter à sua volta pessoas de conduta duvidosa, pessoas que não têm um comportamento padrão ético elevado e que não têm bons procederes, mas gosta de tê-los à sua volta porque essas pessoas afagam o seu ego, né? Essas pessoas os lisonjeiam de alguma forma, né? Então, isso acontece em relação ao plano espiritual. E isso acontece, porque o que acontece? O espírito que está querendo influenciar aquele encarnado, e isso acontece muito com os médiuns, muitas vezes ele começa a se imiscuir nessa situação, né, através do orgulho do médium, o orgulho da pessoa, com elogios, né, falando que a pessoa é isso, é aquilo, né, elevando o orgulho da criatura, ela vai entrando, e aquele encarnado, ele gosta disso. Ele gosta de ter o ego afagado. E então ele vai abrindo as portas e vai se deliciando com aquela situação. É disso que os espíritos estão falando. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro o coração, nenhuma influência exercerá. Aí é essa terceira pessoa. Qualquer um dos casos, essa terceira pessoa que for ajudar, se não tiver o coração puro, né, se não tiver com bons sentimentos, não vai exercer nenhuma influência sobre aquele espírito. Volto a dizer, não são fórmulas, não são rituais, não são palavras. É o padrão moral. A força está no comportamento, na forma de agir e na elevação dos sentimentos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado, e os maus não o temem. Os bons espíritos não vão atender ao chamado, e os maus vão rir, vão achar graça daquela ritual, daquelas palavras, daquilo tudo, sem que aquilo esteja secundado por um padrão elevado de moralidade, de comportamento ético e de bons sentimentos. Era isso, então, que nós tínhamos, meus irmãos e minhas irmãs. Perdoem se eu me estendi um pouco mais, mas, como eu falei, o assunto é interessante, o assunto é delicado e precisa ser tratado com o respeito e com a profundidade que essas perguntas e respostas merecem. Um abraço a todos vocês, agradeço a atenção, a paciência que tiveram em me ouvir. Até a próxima, se Deus assim o permitir. Fiquem com Deus.